Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa aula é sobre diluição e titulação, bem como exercícios sobre estes assuntos. Então, o que é a diluição? A diluição é um método que a gente utiliza para pegar uma solução original ou inicial que tem uma concentração alta e, com a adição de um solvente, essa concentração seja menor. Ou seja, olha um exemplo mais prático. Tenho lá uma solução de concentração 1 e o seu volume 1, né? Faço a adição da água, que é o nosso solvente, que é o que a gente mais utiliza. Consequentemente, essa solução aumentou de volume e, consequentemente, a sua concentração também foi alterada. Dizemos então que V1 é o volume da solução inicial, V2 é o volume da solução final e que, fique muito bem claro, a massa do soluto, ou seja, a massa que continha na solução inicial sem o acréscimo do solvente, a massa do soluto permanece inalterada. O que é alterado é apenas a concentração e o volume. Ou seja, diluir significa acrescentar solvente. Para saber o quanto de solvente que eu adicionei, é só pegar o volume final da solução e subtrair do volume inicial. E é isso que acontece em muitos exercícios. Eles pedem o quanto de volume foi adicionado, ou seja, o quanto de solvente foi adicionado à solução original. Bom, relembrando a fórmula da concentração comum, lembre, concentração comum é a massa do soluto vezes o volume da solução. Como o soluto é mantido o mesmo, né, a massa do soluto é mantida a mesma durante a diluição, a gente tem as fórmulas C1V1 igual a C2V2, quando o exercício me traz uma concentração na forma de concentração comum. M1V1 igual a M2V2, quando o exercício me traz concentrações em molaridade. Título vezes massa, quando o título é dado em massa, porém o título também pode ser dado em volume, mas as fórmulas são as mesmas. Arthur, como que eu sei que eu estou utilizando o título? Vale a ressalva. Título é dado em porcentagem. Olha um exemplo. Considere a diluição de ácido clorídrico, né, o HCl, que é disponível sob a forma de uma solução aquosa 12M. O que é esse M? 12 molar, ou seja, 12 mol por litro. Determine o volume dessa solução original necessário para preparar 2 litros de ácido clorídrico a 0,5 molar. Ou seja, eu quero saber o V1. Como é uma concentração molar, nós vamos utilizar M1V1, M2V2. Substituindo o valor do M1 igual a 12, o V1 é o que nós queremos achar, né, o volume da solução original, o M2 0,5 e o volume 2. Note que o volume está em litros, então eu tenho a possibilidade de deixar o volume final em litros ou em mililitros. Isso depende do que o exercício está me perguntando. Eu deixei em mililitros porque na forma de litros deu um número muito pequeno, então eu transformei para mililitros. Outra parte da diluição de soluções é as misturas de soluções que não reagem entre si, e elas são de duas naturezas. Quando apresenta o mesmo soluto ou apresenta solutos diferentes. Vamos analisar o primeiro caso. Quando ele apresenta solutos iguais, eu posso utilizar a fórmula concentração 1 vezes volume 1 mais concentração 2 vezes volume 2. Nota que eu coloquei até só o V2 porque no exercício que nós vamos fazer daqui a pouquinho só tem duas soluções que foram adicionadas. Se você tiver 3, vai ter M3 vezes V3 igual a concentração final vezes o volume final. Lembre que o volume final é a somatória de todos os volumes que foram adicionados, tá? Olha lá o exercício. Foram misturados 2 amostras de soluções aquosas de óxido de rubídio.
uma de volume igual a 400 ml e 0,25 molar, e a outra de volume igual a 250 ml e 0,6 molar. Qual será o valor da molaridade da solução resultante aproximadamente? Ou seja, qual o valor da concentração final? Vamos então pegar os dados do meu exercício. Vamos lá, molaridade 1, volume 1, essa é a solução 1. Solução 2, 0,6 e volume 2, 250. Volume final, volume da solução 1 mais o volume da solução 2, resultando em 650 ml. Aplicando na fórmula, temos que a molaridade final, ou seja, a molaridade da solução resultante, da adição dessas duas soluções de mesmo soluto, é igual a 0,375 molar. Quando os meus solutos são diferentes, ou seja, quando eles não têm nenhuma ligação entre si, né, em fórmula e tudo que for fazer a solução, eu faço uma fórmula separada para cada componente que é diferente na minha solução. Olha o exemplo. Em um laboratório, foram misturados 200 ml de solução 0,05 molar de cloreto de cálcio, CaCl2, com 600 ml de solução 0,1 molar de cloreto de alumínio, AlCl3, ambas aquosas, ou seja, na presença de água. Determine a concentração em quantidade de matéria mol por litro dos íons cloreto na solução resultante. Bom, todas as vezes que eu tenho solutos diferentes, ou seja, as fórmulas moleculares não são iguais, eu preciso, primeiro passo, quebrar, né, dissociar essa molécula. Quando eu dissocio a molécula do CaCl2, resulta nos íons cálcio 2+, e cloro -1. Tá vendo que tem um 2 do lado do cloro? Isso é chamado coeficiente estequiométrico. Por quê? Porque se eu tenho 2 cloros na minha molécula, quando eu dissocio ela, eu também tenho que ter 2 cloros. O volume dessa solução é de 200 ml, a molaridade 0,05 molar, e o volume final é a somatória dos 200 ml mais os 600 ml da outra solução, resultando num volume final de 800 ml. Fazendo a conta pela fórmula, encontra-se que a molaridade final da solução de cloreto de cálcio, ou seja, de CaCl2, é igual a 0,0125 molar. Ou seja, nota que o íon cálcio tem o mesmo coeficiente estequiométrico do CaCl2, que é igual a 1. Ou seja, as concentrações vão ser iguais. Porém, o cloro, que tem um coeficiente igual a 2, ele tem o dobro da concentração. O mesmo acontece para solução de cloreto de alumínio. Dissociando o cloreto de alumínio fica Al3+, mais 3 cloro -1. Um volume de 600 ml, uma molaridade de 0,1 molar e o volume final mesmo, né? 800 ml. Fazendo a resolução pela fórmula, obtém-se uma molaridade final de 0,075 mol por litro. Faço a mesma coisa para a molécula. Na dissociação, o cloreto de alumínio, AlCl3, tem o mesmo coeficiente estequiométrico que o alumínio, ou seja, as concentrações são iguais, porém, a concentração do cloro é 3 vezes maior que isso, ou seja, é o triplo, resultando em 0,225 molar. Bom, como o exercício perguntou para nós a concentração molar dos íons cloreto, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a concentração que achamos no cloreto de cálcio, somar com essa concentração que a gente acabou de achar do cloreto de alumínio, e aí a nossa solução final tem uma concentração de íons cloro ou cloreto 0,25 molar. Bom, pessoal, a titulação ela é utilizada, na verdade, quando você tem uma substância de concentração conhecida e quer descobrir a concentração da outra substância
através da titulação. A mais utilizada é a titulação ácido-base, né, que cai mais nos vestibulares, né? É a titulação ácido-base. Como que ocorre? Note aí nesse exemplo. Temos uma substância básica, o NaOH, que é o hidróxido de sódio, de 0,1 molar e 50 mililitros. Temos embaixo no Erlenmeyer um ácido clorídrico que eu não sei a concentração dele, que eu vou determinar pela titulação. E que o volume necessário para determinar essa concentração foi de 25 mililitros. Note que temos uma palavra aí, ó, fenolftaleína. Arthur, o que é isso? A fenolftaleína, ela é um indicador. E como o próprio nome dela diz, indicador serve para indicar. Indicar o que, Arthur? O nosso ponto de equivalência na titulação. O que é um ponto de equivalência? É quando a concentração dos íons OH- proveniente da base fica igual em números aos íons H- do meu ácido. Logo, neste caso, a fenolftaleína ela muda de cor, para a base ela fica rosa e para o ácido ela permanece incolor. Vamos ao nosso exemplo. 20 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH, de molaridade desconhecida, foram titulados como a solução aquosa 0,2 molar de ácido sulfúrico, H2SO4. O volume de ácido gasto na titulação foi de 50 mililitros. Qual a molaridade da base? Bom, nesse primeiro momento, temos que escrever a equação química, ou seja, saber fazer uma equação química. A gente tem o ácido sulfúrico, H2SO4, reagindo com NaOH, formando o Na2SO4, que é o sulfato de sódio, mais água. Ou seja, ácido mais base, sal mais água. Note que a equação não está balanceada, logo devemos balancear com 2 no NaOH e 2 no H2OH. Tranquilo? Segundo passo é retirar do exercício os dados que ele está me proporcionando. Então vamos. Nós temos 50 mililitros de ácido com molaridade de 0,2 molar. Temos um volume de 20 mililitros da base e uma concentração desconhecida. Bom, Arthur, o que fazer? Temos o dado necessário do ácido. Ou seja, fazendo pela fórmula da molaridade, que é o número de mols pelo volume, lembrando que esse volume deve ser em litros. Fazendo a multiplicação cruzada, temos que o número de mols é igual a molaridade vezes o volume, ou seja, 0,2 vezes 0,05, resultando em 0,01 mols. Note que o coeficiente estequiométrico do ácido é igual a 1 e o coeficiente estequiométrico da base é igual a 2. Ou seja, esse número de mols que nós determinamos para o ácido em relação à base deve ser o dobro, ou seja, 0,02 mols. Fazendo a fórmula da molaridade, temos que 0,02 de mols que nós achamos agora, o volume de 20 mililitros transformado para litros. Temos então que a molaridade da base é igual a 1 molar, ou seja, 1 mol por litro. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de diluição, bem como mistura de soluções e titulação. Espero que todos tenham entendido. Muito obrigado.